Bom dia, meus amores. A aula de hoje será uma aula mais curta, porque é um assunto mais complexo, assim, no sentido de ter muitas palavrinhas que a gente não conhece e que a gente vai aprender agora, tá? Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, né, na parte 2, que vai ser o sistema digestório. Nós aprendemos aí a ação das enzimas, né, dos dentes, do processo de formação do bolo alimentar. Então, até onde nós paramos, a gente estava ali no bolo alimentar, né? Então, vamos conhecer hoje o caminho desse bolo alimentar, né? Pelo estômago, pelo intestino, até chegar à parte final lá, que vai ser as fezes, tá? Gente, nós vamos falar um pouquinho do processo de quimificação. O bolo alimentar, depois que ele sai da boca, ele vai percorrer a faringe, o esôfago, e ele vai desaguar aí no estômago, né? Que é uma região muito conhecida da gente, fica aí do nosso lado esquerdo, tá? E lá no estômago, o bolo alimentar ele vai sofrer várias transformações químicas, tá? Através da ação de substâncias que a gente já conhece muito bem, que são as enzimas, certo? O processo que o bolo alimentar vai sofrer é esse processo chamado de quimificação. Então, ele entra como bolo alimentar e aí ele vai sair mais pastoso, né? E aí, no caso, o bolo alimentar não vai ser mais bolo alimentar, vai ser chamado de quimo, tá bem? Então, vamos lá ver como é que isso acontece. Primeiro, no meu estômago, vai ter um hormônio chamado gastrina. O que esse hormônio ele vai fazer? Essa gastrina, ele vai estimular as células gástricas. Então, a maioria das minhas células, gente, elas precisam ser estimuladas por alguém, tá? Então, essas células gástricas, que são as células do estômago, elas ficam lá paradinhas. Quando há uma produção desse hormônio chamado gastrina, elas sabem que elas têm que trabalhar, tá certo? Então, esse hormônio ele é muito importante. Depois que o hormônio gastrina estimulou as células gástricas, né, elas vão secretar uma substância chamada ácido clorídrico. Tá? Esse ácido clorídrico ele é essencial, né, para a digestão. Inclusive, ele está bem pouquinho aqui nessa pessoa. Eu acredito que ela está com refluxo, porque o ácido clorídrico ele tem que estar bem mais acima, tá? O ácido clorídrico ele tem a fórmula estrutural de HCl, tá bem? As células gástricas, como eu falei, elas vão promover essa secreção do ácido clorídrico, mas elas também vão produzir a secreção das enzimas, né, que a gente vai ver mais à frente. Tudo isso vai favorecer a digestão. Gente, o ácido clorídrico, ele vai transformar aí esse meio em ácido, tá? Então, o pH do nosso estômago, ele é ácido, certo? E aí, vai permitir que uma enzima chamada pepsinogênio, tá? Porém, quando essa enzima ela é ativada, o pepsinogênio é ativado, ele não é mais pepsinogênio, tá? Essa enzima muda de nome, gente. Elas mudam de nome, tá? Quando ela tá lá na dela, ela se chama pepsinogênio. Quando ela fica ativada, na forma ativa dela, ela é chamada de pepsina, tá? A pepsina, ela tem a função de acelerar o processo de quebra das moléculas de proteína. Lembra que a gente falou que cada enzima ela tem um substrato, né? Que ela só quebra a sua própria molécula, a molécula que ela foi criada para quebrar. Então, a pepsina, meus amores, que é a forma ativa do pepsinogênio, ela vai quebrar as proteínas. Então, ela não adianta que ela não vai quebrar outras moléculas, não, tá? A pepsina só vai quebrar as proteínas. Então, ela quebrando as proteínas, gente, elas vão vão virar partículas menores, tá? As partículas menores de proteínas são chamadas de peptonas, tá? Aqui ele colocou o nome de péptidos, mas a gente no livro de vocês traz como peptonas, tá bem?
Então, ó, a pepsina pega aí, aqui na proteína, quebra, tá? Começa a quebrar. E aí, essa parte aqui vai ser chamada agora de peptona, tá? Essa quebra aqui, né, de toda essa proteína que acontece lá no nosso estômago, vai resultar no quimo, tá, meus amores? E o quimo, ele depois de toda a ação da pepsina, ela vai conseguir transformar o bolo alimentar na substância pastosa, que é chamada de quimo, tá? Isso acontece, né, durante todo o processo ali que a comida está no estômago, tá? E aí, gente, todo o alimento que a gente comeu, ele começa a ganhar essa consistência pastosa, justamente por causa do trabalho da pepsina. Outra enzima que vai começar a agir também, gente, que eu não trouxe ela aqui na figura, mas ela também começa a agir, é uma enzima chamada renina. Essa renina, diferente da lactase que quebra a lactose, a renina ela vai fazer a coagulação do leite. O que é isso? O leite ele vai ficar coagulado, ele vai demorar para sair, para ser quebrado, para ir embora, tá? Então a enzima ela vai coagular, né? Essa enzima é específica, a renina, ela vai coagular o leite. Por que eu preciso que o leite demore para ir embora? Porque o leite ele é rico em alguns nutrientes, né? E aí, como ele vai demorar um pouco, o estômago ele vai conseguir aproveitar mais os nutrientes do leite, tá certo? Mas a principal aí vai ser a pepsina, que vai quebrar as proteínas, tá? Garantindo ao meu bolo alimentar uma consistência pastosa, né? Que vai ser chamado de quimo, tá bem? Bom, depois disso, meu estômago ele vai ter algumas contrações involuntárias. Lembra que a gente falou, né, que tem alguns movimentos no nosso corpo que ele faz sozinho, não precisa a gente estar estimulando, a gente está mandando ele fazer. Então, o estômago, ele faz alguns movimentos também, tá, gente? Os movimentos do estômago, que são involuntários, são chamados de peristaltismo. A gente vai estudar isso mais à frente, tá? Mas por enquanto a gente só precisa saber que o estômago ele se movimenta e essas movimentações são chamadas de peristaltismo ou movimentos peristálticos, tá? Então, depois que o estômago ele se movimenta, né? Ele movimentou ali o quimo, movimentou, ele vai empurrar o quimo para o duodeno, que vai ser a primeira porção do intestino delgado que a gente vai estudar, tá? Através de uma válvula chamada piloro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Gente, o piloro é a parte final do estômago. Ela fica mais ou menos aqui, tá? É uma válvula mesmo, que vai separar o estômago do intestino delgado, tá? E aí vai empurrar aqui pelo piloro, tá certo? Vamos lá. Ah, gente, o piloro também ele é responsável pela passagem por regular a passagem do quimo. Ele que regula aqui, ó, quando é que o quimo vai passar. Então, só recapitulando, entrou o bolo alimentar, sofreu aí a ação, né, da pepsina. Essa pepsina foi ativada por causa do ácido clorídrico e passou. Calma aí. Foi ativada por causa do ácido clorídrico, certo? Que o estômago ele começou, né, fazer essa secreção. Então, o bolo alimentar, depois de sofrer muita ação da pepsina, que saiu quebrando as proteínas, né, transformando as proteínas em peptonas, ele ganhou uma consciência pastosa, que depois dos movimentos peristálticos desceu aí, passou pelo piloro e vai lá para o duodeno agora, que é a primeira porção do intestino delgado. Gente, quando ele chegar no intestino delgado, ele vai sofrer um processo agora chamado quilificação. Antes eu tive aí a quimificação que transformou o bolo alimentar em quimo, né? Agora eu vou ter a quilificação que vai transformar o quimo em quilo, tá? Muito interessante, não é, gente? Não é difícil, tá? É só um assunto que precisa de um pouquinho mais de estudo para que a gente possa decorar aí o caminho do bolo alimentar até ele virar fezes, tá? Então vamos lá, gente. O intestino delgado
ele é enorme, tá? Ele tem aí mais ou menos 6 metros de tamanho, né? 6 metros e 50 centímetros. Ah, Tia Liz, como é que eu tenho um negócio de 6 metros dentro de mim se eu só tenho 1,50 m, 1,60 m? Gente, ele se dobra todinho dentro da gente, tá? Ele faz algumas dobras e aí é como se ele se embolasse lá dentro. Eu não digo assim que ele se embola, porque ele tem que deixar a passagem livre aí para o quimo, né? Que é os alimentos da gente. Então, ele não pode ficar embolado, porque senão ele vai se entupir, né? Mas eu falo assim que ele se embola no sentido de ser de ele se enrolar lá dentro, mas de uma forma arrumada, onde o alimento possa passar tranquilamente. Se eu tiver aí algo que não deixe o quimo, né, passar, o quilo passar, que é os alimentos que eu ingeri, eu vou ter problemas e eu vou ter que tomar alguma coisa ou fazer alguma cirurgia para ver o que aconteceu com o intestino, tá? Por isso que as pessoas que demoram muito tempo de defecar, né, tem que ir no médico para saber se não aconteceu algum problema com o intestino delgado, que precisa de alguma cirurgia para ver ali o que houve, tá? Mas continuando, ele tem 6 metros aí e meio, cabe em nosso abdômen devido a essas dobras, né, que a gente falou. A primeira porção do intestino, gente, se chama duodeno, como vocês podem verificar aí na figura, tá? O quimo, quando ele chega no duodeno, ele vai sofrer a ação de um órgão chamado pâncreas, que ele fica bem próximo aí, tá? O pâncreas, gente, ele solta um tipo de suco, certo? Esse suco do pâncreas, né, que é chamado de suco pancreático, ele é composto por substâncias, né, enzimáticas, que são as enzimas, tá aí escrito, né? E também por sais de bicarbonato, tá? Como eu falei, o pâncreas que vai fazer isso, ele vai, gente, ter uma função muito importante, né? Lembra que a gente falou que o estômago ele era ácido, o suco gástrico ele era ácido, né? O ácido clorídrico e tal. Então, o suco pancreático, ele vai neutralizar a acidez do quimo. Então, quando o quimo chegar lá, ele vai sofrer essa ação do suco pancreático, ele não vai ser mais ácido, tá? Ele vai ficar aí com pH de 8, tá bem? Por isso que o suco pancreático ele é muito importante, certo? Eu coloquei aqui uma lista de algumas enzimas, só para nível de curiosidade, tá bom? A gente não vai estudar todas essas enzimas, não. A gente vai citar algumas delas, mas a gente não vai estudar todas, não. Coloquei só a nível de curiosidade mesmo. Mas continuando, gente, além do suco pancreático, eu vou ter também outra substância chamada bile. A bile, gente, ela é secretada pelo fígado, tá? Lembra que eu falei na aula anterior para vocês que a bile ela ia quebrar as gorduras? Então, perceberam que aqui eu já tive a ação aí do estômago, já tive a ação do pâncreas, já tive a ação do fígado agora, que vai vir a bile de lá do fígado? Viram como os órgãos eles estão todos interligados? Pois é, essa bile, ela vai atuar sobre as gorduras, tá? Vai quebrar as gorduras. Gente, além do suco pancreático, além da bile, eu vou ter também um suco entérico. Esse suco entérico, tá? Ele é feito lá no intestino, certo? E ele tem algumas enzimas também. Eu não coloquei aqui para não ficar uma bagunça na nossa cabeça do número de enzimas, tá? Mas o que é importante a gente lembrar é do suco pancreático, da bile e do suco entérico, tá? O suco pancreático produzido pelo pâncreas, a bile produzido pelo fígado e também o suco entérico que é produzido pelo intestino, certo? Todos esses sucos geralmente têm enzimas aí que vão quebrar alguma coisa, né? Vai ser o seu substrato específico. Então, vamos continuar.
Depois que o quimo ele sofre a ação do suco gástrico, do suco pancreático, né, da bile, do suco entérico, ele vai se transformar, gente, dessa vez, em uma substância líquida e branca, tá? Essa substância líquida e branca, ela é chamada de quilo, certo? Ela é composta por água, nutrientes e substâncias que não foram digeridas ainda, tá? Então, eu já tive aí bolo alimentar, quimo, agora nós estamos no quilo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a bile. Gente, a bile ela é uma substância orgânica, como eu falei, produzida pelo fígado. Porém, ela fica guardada em um local, tá? Chamado vesícula biliar. Eu achei que eu tinha colocado a figura dela aqui, mas eu não coloquei, tá? A vesícula biliar ela é muito importante, né, para armazenar essa bile. Às vezes, né, acontece de juntar algumas pedras na vesícula, né? E aí precisa fazer uma cirurgia urgente para retirar essas pedras, tá? Continuando, isso vai ajudar na digestão das gorduras, tá? Tornando as moléculas de gordura menores. Como eu já falei, a bile ela sempre vai atuar na questão das gorduras. Depois que a bile fizer isso, vai entrar uma enzima, gente, chamada lipase. Tem até ela aqui no slide anterior, certo? Depois que as gorduras elas passam aí ser quebradas pela bile, a próxima enzima que vai quebrar o restante dessas gorduras se chama lipase, tá certo? A lipase, ela é uma enzima produzida pelo suco pancreático, tá? Aí agora a gente vai falar sobre algumas enzimas que vão atuar na terceira e a última etapa do processo digestivo, né, que vai ser realizado pelo intestino delgado. Nós vamos ter aí a tripsina, que ela é uma enzima produzida pelo suco pancreático, vai quebrar as proteínas, né, transformando em peptonas, muito parecido com a pepsina. Vamos ter a lipase, que a gente acabou de falar, que ela vai agir aí sobre as gorduras, que no caso vai receber o nome de lipídios. Vamos ter a sacarase, que vai agir sobre a sacarose, certo? Que é o açúcar comum, a sacarose. E vamos ter a lactase, que ela age sobre a lactose, tá? Depois de todo esse processo, né, dessas enzimas, vamos chegar à parte final. Gente, que vai ser a formação de fezes, tá? Gente, após, né, o quimo virar quilo, né? Essa substância pastosa vai começar a absorção dos nutrientes e a eliminação daquilo que a gente não quer mais para o nosso corpo. Como é que vai ser essa absorção? Lembra das microvilosidades que a gente falou muito? Então, essas microvilosidades, elas estão lá no intestino, elas vão começar a trabalhar, certo? Para absorver todos os nutrientes, né, que vai precisar aí do quilo, tá? Elas proporcionam uma superfície de contato maior, né, do intestino com o quilo, fazendo com que o intestino absorva aquilo que precisa do quilo, certo? As substâncias que são absorvidas, gente, elas vão ser transportadas pelo sangue e depois, né, levadas até as células, né? O sangue vai levar essas substâncias para as células, que vai utilizar, né? A célula, ela utiliza de acordo com o que ela acha necessário. E aí, as substâncias que não foram digeridas ainda, né, que não foram absorvidas, elas recebem o nome de catabólitos, tá? Os catabólitos, eles passam para o intestino grosso, que é esse intestino aí da figura que a gente vai mostrar agora. Lá no intestino grosso, ele vai ter um comprimento bem menor, tá, do que o intestino delgado. Porém, ele é mais grosso, por isso que ele é chamado de intestino grosso, tá? Ele é menor em tamanho, porém, ele é maior
no seu diâmetro, tá? Ele é dividido em 3 porções, como a gente pode ver aí. Eu vou ter o colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente, que também pode ser chamado de seco, colo e reto, tá? Nessa etapa, gente, vai ocorrer a reabsorção. Então, tudo aquilo que ainda não foi absorvido, depois de todo aquele processo que já passou, o intestino delgado, ele meio que vai aproveitar. Sabe quando você quer jogar um monte de coisa fora, mas aí vem alguém e olha de novo para saber se dentro daquelas coisas que você jogou fora ainda não tem algo? Então, o intestino grosso, ele vai fazer isso, ele vai fazer a reabsorção, né, de água e nutrientes. Tem algumas bactérias aí, tá, gente, nesse colo, que vai produzir algumas vitaminas que vai ser necessário. E aí, depois de toda essa reabsorção, né, vai transformar finalmente nas fezes. E aí, vai passar por esse caminho, né? Como vocês podem ver aqui, cadê a setinha? Né? Chegou aqui, ó, chega primeiro no seco, que é essa parte aqui inicial, aí vai lá para o colo, tá? Olha, as moléculas elas vão juntando aí, né? Tudo o que não presta vai sendo absorvido, né? De cor verde e azul são as moléculas que vão sendo absorvidas. E aqui, né, são as fezes. Elas vão se juntando, né? Tudo aquilo que não presta do nosso corpo, e aí vem sendo jogado fora, né, até chegar aqui, ó, no reto e no ânus, certo? Vai tomar esse processo aqui que ela vai se juntando até chegar na porção final. Gente, quando acontece de ter alguma infecção intestinal, o intestino grosso ele trabalha mais rápido, né, por causa da infecção. E aí ele começa a fazer alguns movimentos peristálticos, são parecidos com o estômago. E aí, esses movimentos, eles impedem a absorção da água, tá? Aí, o intestino grosso acaba eliminando as fezes junto com a água, tá? Não vai ter aqui essa absorção da água. Então, elimina a água tudo junto e as fezes tudo junto. Por isso que dá o nome de diarreia, né? Que é umas fezes bem mais líquidas, tá? Bom, a nossa aula terminou por aqui. Vocês vão fazer a atividade da página 143 e 144, certo? E a gente continua aí no grupo.